A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero estar aqui agradecendo já aos meus inscritos, aqueles que já vêm chegando. Eu deixo já aqui os meus agradecimentos. Para mim, você faz parte já da minha vida, da minha lista de oração, porque é muito importante que nós reconhecemos o valor das pessoas, não é assim, meus irmãos? Não é só eu que tenho valor, você também tem um grande valor. E eu fico feliz de você estar aqui conosco neste canal. Mas não seja só um visitante. Seja uma pessoa participante. Participando conosco desse projeto, ganhando almas, edificando vidas e compartilhando também esta mensagem. Afinal de contas, o projeto é ganhando almas. Então, é muito importante que você ganhe também almas através desta mensagem, através de outras mensagens, né? Assim, fazendo parte, você vai estar contribuindo para o reino de Deus. Você vai ser também, automaticamente, um ganhador de almas. Porque nós só não fazemos nada sozinhos. Um envia, outro compartilha, não é assim? Todos nós fazemos parte, de uma certa forma, do Evangelho, do Reino de Deus. Então, eu deixo para você o meu agradecimento. E não só compartilhe, dê também o seu joinha, se você gostou, se você não gostou. Comente também, se você quer que a gente fale de um outro assunto que te interessa, de um outro assunto que você tem dúvida, e nós juntos vamos tirar as nossas dúvidas. Eu também sou assim, às vezes há algo que eu tenho dúvida, eu vou até alguém, que sempre tem alguém melhor do que a gente, não é assim, meus irmãos? Nós não somos os sabedores de todas as coisas, sempre tem alguém que sabe mais que a gente. Então a nossa vida funciona dessa forma. E hoje eu trouxe uma palavra que vai falar da gratidão. Gratidão é um sentimento muito especial, que nunca deve sair da nossa lista de bom senso, da nossa lista de, vou te dizer assim, a nossa lista de boas maneiras, a nossa lista de, vamos dizer assim também, de educação, porque um agradecimento também é uma educação, é uma atitude nobre, porque eu preciso das pessoas, você precisa das pessoas, mas como é bom, como fica feliz aquela pessoa a qual nós fomos até a ela e depois nós voltamos até a ela muitas das vezes para agradecer. Muito obrigada, aquele conselho que você me falou me valeu muito. Aquela ajuda que você me deu, como foi importante para mim. E o Senhor Jesus também nos ensinou isso. E o Senhor Jesus também se entristeceu por isso. Vamos ler aqui na palavra, no livro de Lucas, no capítulo 19 e no versículo 11. Irmãos, perdão. O capítulo é 17. Vou falar bem direitinho. O capítulo é 17. O versículo é 11 ao 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos,
os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram são. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, nós vemos que naquela época a lepra era uma doença, vou dizer assim, terrível, porque além da pessoa ter aquela enfermidade no corpo em si, ela tinha que ser isolada, ela tinha que ser afastada de tudo e de todos. Então, por isso eu expresso que aquela enfermidade, ela era terrível. A pessoa não poderia ter contato com ninguém. Era uma vida perdida. Uma vez que a pessoa estava contaminada com essa enfermidade, a sua vida se tornava destruída, perdida. Perdia família, perdia amigos, perdia tudo. Por quê? Porque aquela enfermidade, pela lei, ela era uma enfermidade maldita. E ainda assim, ela era uma enfermidade contagiosa. Então, por esse motivo, as pessoas, quando elas eram acometidas dessa doença, elas ficavam isoladas, elas ficavam desprezadas, elas eram imundas diante das outras pessoas. E quando Jesus estava passando naquela aldeia, a Bíblia diz que de longe aqueles leprosos gritaram. Com certeza eles já tinham ouvido falar de Jesus. E eles gritaram que o Senhor Jesus tivesse misericórdia deles. E o Senhor Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, ele curou aqueles leprosos. E a Bíblia diz que quando eles foram no caminho, percebendo que o seu corpo estava limpo, sentiu tanta alegria no seu coração, tanto prazer de ver que estava livre daquela enfermidade, que podia voltar para sua família, podia retornar, quem sabe, os seus bens materiais, podia voltar para a sociedade onde ele convivia. Porque a Bíblia diz que ele era de longe. Então ele não era daquele lugar. E quando ele viu, sentiu que estava livre, que ele voltou à vida. Irmãos, era como a pessoa leprosa naquela época, para mim, ela era uma morta-viva. Pensa comigo. Praticamente só estava esperando a alma dela sair do corpo. Porque ali, depois de cometida essa enfermidade, tinha perdido tudo, não restava mais nada a não ser esperar o seu espírito sair do seu corpo e pronto, acabou. Então, eu imagino a alegria, o prazer, a satisfação que aquele homem sentiu naquele momento. E a alegria dele foi tão grande
que a Bíblia diz que ele voltou clamando em alta voz, gritando para todo mundo ouvir e louvando. Ele se rendeu aos pés do Senhor Jesus, em gratidão. Olha que coisa linda, meus irmãos. Mas naquele momento ali, Jesus, no mesmo momento que eu posso imaginar que Jesus se sentiu alegre por aquele um que voltou, no mesmo momento também ele se sentiu triste pelos 9 que não voltaram. Meus irmãos, isso significa que a minoria, muitos que são os 10, recebem as bênçãos de Deus. Muitos. Que está simbolizando ali o grupo de 10. Mas a minoria, que representa o 1, agradece. A minoria. E a maioria, que representa aqueles 9, são ingratos. E isso, meus irmãos, a gente vê constantemente. Então, esta palavra eu trago hoje para a nossa meditação. Vamos ser gratos a Deus pelas mínimas coisas. Não vamos ficar reclamando, questionando, porque a reclamação, o questionamento, tudo isso se traz diante de Deus como uma murmuração. E Deus, ele se entristece por isso. Então eu te convido, seja um alegrante, seja uma pessoa que alegra o coração de Deus. Como assim eu posso alegrar o coração de Deus? Quando você se torna grato. Quando nós nos tornamos gratos a Deus, às vezes por um copo d'água que nós tomamos, às vezes por um sono que nós dormimos, por um alimento que nós comemos, pela cama que nós temos, por tudo, são inúmeras coisas que eu poderia citar que nós possamos agradecer. E por que eu estou falando de reclamação, que se torna uma murmuração diante do Senhor? Porque nós vemos muito isso acontecer. E aconteceu no passado, quando aquele povo do Egito saiu do Egito. Eles eram pessoas que ficavam orando, clamando, e Deus ouviu. Mas quando Deus tirou eles daquela situação, que eles começaram a caminhar, e no meio do caminho começou a haver dificuldades. Aí sabe o que aconteceu? Eles se esqueceram do que Deus tinha feito por eles, esqueceram do que Deus fez na vida deles, que foi um grande milagre, foi uma grande obra. Mas faltou bastar uma coisinha na vida deles, que eles esqueceram de todas as coisas boas que Deus tinha feito por eles. Então, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado, principalmente nesses últimos dias, em que nós estamos atravessando essa fase difícil. Eu sei que tem sido difícil para muitas pessoas, principalmente aquelas que perderam o emprego, aquelas que por causa dessas situações foram dispensados, estão passando situações complicadas, mas não sejam, se você está desse jeito, se você foi atingido por esse vírus de uma certa forma, não seja ingrato para com Deus. Não reclame, mas continue orando, continue confiando, continue buscando a Deus. Continue confiando que Deus sempre tem uma porta aberta, Deus sempre tem uma solução.
Aliás, Deus, ele não tem a porta. Jesus, ele não tem a porta, porque ele é a porta. Jesus, ele não tem estratégia, porque ele é a própria estratégia. Jesus, ele não tem circunstância, não, porque ele é a própria circunstâncias. E quando ele quer nos abençoar, nada pode impedir. Não tem nada. Deus abre, eu costumo dizer assim, que quando Deus quer fazer algo pela nossa vida, Ele faz um mover, nem que seja abrir um buraco na terra. E dali faz brotar a minha vitória e a sua vitória. Por isso eu te digo, seja grato a Deus. Se por um acaso você perdeu o seu emprego, agradeça a Deus pelos dias que você estava trabalhando. Senhor, muito obrigada. Hoje eu estou desempregado, mas eu trabalhei há um mês atrás, há 15 dias atrás, há uma semana atrás, e eu recebi através desse trabalho, o Senhor me abençoou, o Senhor me ajudou. E eu sei que hoje eu estou passando essa situação, mas eu sei que o Senhor pode me abrir outra porta, porque eu confio no Senhor. Assim você vai conseguir chamar a atenção de Deus e alegrar o coração de Deus. Porque Deus se sente triste. Deus sentiu tão triste com aquele povo que a sua ira se acendeu. E a Bíblia diz que nenhum, exceto Josué e Caleb, foram os que herdaram a terra prometida. Os outros que saíram de lá, todos morreram no meio do caminho. Por quê? Porque não souberam agradecer. E nós vemos isso. Às vezes, eu vou te dar um exemplo, porque se estiver acontecendo com você, não faça isso mais. Eu te dou um conselho. Se você quer conquistar as bênçãos de Deus, seja agradecido. Seja agradecido. Não reclame na hora da dificuldade. Fica de boca fechadinha, passe confiante. Ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja chorando, mas passe confiante no Senhor, que no momento certo Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, Deus vai te socorrer, porque Deus é assim. Mas se eu e você começar a abrir a boca na hora da dificuldade e reclamar, Deus, ele se entristece conosco. E aí, ao invés de nós sermos abençoados, Deus coloca nós num cantinho e a gente fica ali. Então, meus irmãos, não vamos querer ficar no cantinho de Deus, não. Vamos querer ficar no coração de Deus. Porque a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o vosso desejo, o desejo do seu coração. Então eu deixo essa palavra para você. Seja grato a Deus. Eu quero deixar para você algo que aconteceu comigo sobre a gratidão. Há muitos anos atrás, a minha filha, quando ela era bebezinho, ela sofreu uma queda. E ali naquela queda, ela teve traumatismo craniano. E nessa época, em que eu tive que ficar com ela no hospital, ali naquela situação, eu também estava com uma enfermidade que eu não cheguei a fazer exame, mas eu sentia muita queimação, muita. A queimação era tão forte que até com um copo d'água me incomodava. E eu passei com a minha filha um mês
entrando e saindo em hospitais, porque a cabeça dela deu um coágulo. Aí o neurologista estava decidindo se ia encaminhar para um outro hospital de mais recurso, o que ia fazer. E nesse meio termo eu estava orando, nunca falava nada com Deus. Nunca reclamei, nunca perguntei, nunca questionei. Mas eu só pedia misericórdia. Eu só buscava o Senhor, clamando pela sua misericórdia. E o Senhor um dia me ouviu. Da noite para o dia, meus irmãos, a cabeça da minha filha, que estava com o ovo assim, aonde foi o traumatismo craniano, assim, na cabeça dela, estava tudo trincado. E aquilo cresceu, aquele coágulo externo. E de um dia, do dia para a noite, vou dizer assim, quando eu levantei, quando amanheceu o dia, a Bíblia não diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Eu vivi esse versículo na minha vida. Porque a minha filha amanheceu com a cabeça dela normal, como se nada tivesse acontecido. Meus irmãos, eu fiquei tão alegre, porque nesse meio tempo, nesse meio período que eu passei, essa tribulação na minha vida, eu nem comia, porque quando eu comia me dava aquela queimação, então eu já não queria nem comer, para mim não sentir aquele mal-estar. Mas aquele dia eu fiquei tão grata a Deus, eu fiquei tão agradecida ao Senhor. Me perdoe, meus irmãos, a minha expressão, as minhas lágrimas, é porque quando eu conto isso, realmente eu me emociono. Porque quando eu voltei para minha casa, porque eu não estava na minha cidade, eu estava em outra cidade. E ali, quando no dia seguinte eu fui no hospital, voltei, passei com ela na neurologista, ela expressou aquela frase: a senhora é uma mãe de muita fé. E eu disse para ela: não é que eu sou de muita fé, é que o Deus que eu sirvo, Ele é maravilhoso e Ele pode todas as coisas. E meus irmãos, eu voltei para casa tão feliz, tão agradecida a Deus, que eu só queria chegar na minha cidade, eu só queria que chegasse a noite, eu só queria estar lá na igreja, ganhar oportunidade para contar aquela bênção ali que o Senhor tinha feito na vida da minha filha. E quando eu cheguei na igreja, que eu recebi a oportunidade e contei, eu fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, como eu quase não estava alimentando, me veio na minha mente: eu vou comer, seja o que Deus quiser. Pensei assim, né? E me alimentei. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu não senti nada. Quando foi mas eu já estava cansada, nem dei por mim. E passou a noite, eu levantei no outro dia, fiz café. Me deu vontade de tomar o café. Tomei o café. E quando foi passando o decorrer do dia ali, eu fui percebendo que eu estava curada. Eu fui percebendo que o Senhor tinha me curado. Então é isso que eu estou te dizendo. No momento difícil, no momento de dor, no momento de dificuldade, não reclame. Mas agradeça a Deus. Seja grato, comece a lembrar as coisas boas para trás que o Senhor fez por você. O tanto que o Senhor já te abençoou. E isso vai servir de um escudo para a sua mente, de um fortalecimento para o seu coração, para você não ficar questionando, para você não ficar reclamando. Porque muitas das vezes, irmãos, às vezes até sem querer, a gente acaba ofendendo a Deus. Então não vamos ser pessoas ingratas, mas vamos ser pessoas agradecidas. Vamos alcançar o coração de Deus. Amém, meus irmãos?
eu deixo esta palavra nesta tarde, neste dia, ou talvez nesta noite que você vai assistir esse vídeo. Eu deixo para você esta mensagem. Seja grato. Seja grato com Deus e com todas as pessoas. E o Senhor, com certeza, Ele vai receber a sua gratidão. E Ele recebeu a minha gratidão e sabe como que Ele me retribuiu? Me dando a cura. E é isso que Deus quer fazer por você. Quando você é grato, Ele te recompensa com a outra bênção. Então, conquiste o coração de Deus. Fiquem na paz do Senhor.